Olha só, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que atravessa séculos, tirada de textos muito antigos, a de que na vida existem basicamente dois caminhos. De um lado, o caminho da arrogância, do outro, o da integridade. E vamos ver como cada um deles leva a um final, bem, a um final inevitável. Para começar essa nossa conversa, vamos pensar numa cena. Imagina só, um rei no auge do poder, uma festa gigantesca, cheia de luxo. E de repente, no meio de tudo isso, acontece algo que muda o jogo para sempre. Então, vamos lá. A nossa primeira parada nos leva para esse banquete que entrou para a história, o do rei Belsazar. É um estudo de caso impressionante sobre as consequências da prepotência. Pensa na cena. 1000 nobres vinham correndo solto. Era uma demonstração de poder, de riqueza, sabe? Uma ostentação. O palco estava totalmente montado para um evento memorável. E é aqui que a festa toma um rumo, bem, sinistro. Belsazar simplesmente manda trazer os vasos de ouro e prata que tinham sido tirados do templo de Deus. E não era por necessidade, não. Era um ato de puro desafio. Agora chegamos no ponto de virada. Eles não só usam os objetos sagrados, como os usam para brindar a deuses falsos, deuses feitos de materiais inanimados. É o cúmulo da arrogância, o ponto sem retorno. E então, no meio daquela bagunça toda, o impensável acontece. Uma mão, sabe, uma mão fantasmagórica, aparece do nada e começa a escrever na parede. Dá para imaginar o pânico? A festa para na hora, o terror toma conta do lugar. Claro que ninguém conseguia entender o que estava escrito. O caos se instala. Então Daniel é chamado, e ele decifra a mensagem, que na verdade era um julgamento divino. Mene, os dias do seu reino foram contados. Tekel, o rei foi pesado na balança e não passou no teste. E para sim, seu reino vai ser dividido. E a consequência foi imediata, devastadora. A profecia se cumpriu literalmente naquela mesmíssima noite. A história de Belsazar fica como um aviso muito, muito sério sobre o orgulho e a falta de respeito. Mas, sabe, a história de Belsazar não é só um caso isolado. Na verdade, ela ilustra um padrão de comportamento que ecoa, e muito, através do tempo. Vamos analisar agora os princípios universais que definem uma liderança enganosa. Esse é o perfil, o DNA do enganador. A ganância é o que move tudo. Histórias falsas são a ferramenta para explorar os outros. As promessas de liberdade são totalmente vazias, porque eles mesmos não são livres. E o resultado final é sempre a destruição. E essa metáfora aqui é simplesmente brilhante para ilustrar a essência desse caminho. Fontes sem água. Pensa nisso. Prometem muito, mas não entregam nada de valor. O destino final deles é a escuridão, um vazio completo. Ok, mas e se houver outro caminho? A sabedoria antiga não serve só para alertar sobre o mal, ela também oferece uma alternativa muito clara. Vamos ver como isso se aplica a coisas bem práticas do dia a dia, como trabalho e riqueza. Olha que contraste direto, preto no branco. De um lado, o trabalho diligente, focado na realidade, que leva à abundância. Do outro, a busca por atalhos, por esquemas mirabolantes que só resulta em pobreza. Bem direto ao ponto, né? E essa mesma lógica se estende à riqueza. A fidelidade, a constância, levam a bênçãos que duram. Por outro lado, a ganância, a pressa de ficar rico a qualquer custo, isso carrega um risco enorme de punição e ruína. Tudo isso nos leva a uma conclusão muito importante. A escolha entre esses dois caminhos começa dentro de cada um. É uma decisão interna, um compromisso pessoal com a integridade. O autor aqui faz uma declaração de lealdade muito forte. Existe uma rejeição total à duplicidade, à falta de sinceridade, sabe? E uma adesão completa a um padrão confiável que serve como refúgio e proteção. E isso aqui não é uma postura passiva, é uma ação deliberada. É se separar das influências que corrompem. É um reconhecimento de que, para manter um caminho de integridade, é preciso definir limites bem claros. E aqui está a conclusão dessa jornada interior. Uma convicção total no caminho certo e uma aversão completa a tudo que é falso. Não tem meio termo, não tem indecisão. É uma escolha de caráter pura e simples. E assim, toda essa análise nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. Num mundo cheio de promessas que somem da noite para o dia, qual é o fundamento que é realmente construído para durar? A resposta define o destino.